Muito boa noite, amados irmãos, amadas irmãs, amigos, amigas, alunos, alunas, ex-alunos, ex-alunas, os meus familiares. Vamos aí continuar nosso estudo, do Fundamentos da Fé Cristã, volume 4. E como eu sempre digo a vocês aqui, esse estudo ele é um pouquinho extenso, então a gente faz uma dinâmica geral e dentro da dinâmica a gente vai explicando o assunto e os versículos bíblicos citados. Tudo bem? Nós agora vamos entrar na lição 4. Na lição 4, a palavra parte 3. Então, a gente vai falar um pouquinho do coração incrédulo, da palavra ser viva e eficaz, a palavra opera nos que creem, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, atitude adequada e o vencedor ouve. Espera aí que eu preciso voltar porque a gente vai ter esse assunto e vamos ter um outro primeiro. Aliás, a lição 5, A palavra parte 2, nós também vamos falar dessa lição. As profecias e os profetas, atender a palavra profética, fiel à palavra do Senhor. Então, nesse primeiro vídeo, na verdade, o que nós vamos falar é da lição 5, a palavra parte 2. Tudo bem? E já vamos logo começar falando aí, lendo com vocês esse estudo, tudo bem? Vamos lá então. Nosso glorioso Deus tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável, e a cumprirá com toda a certeza. Pelas Escrituras fica claro que o homem está no centro dessa vontade. Para fazer conhecido seu propósito eterno, Deus tem de se relacionar com o homem. Ele tem estratégia para levar a cabo o seu objetivo. De maneira muito especial, o Senhor Deus criou o homem com 3 partes: espírito, alma e corpo. O espírito do homem é o órgão criado por Deus para receber a vida divina com todas as riquezas espirituais. O Senhor quer unir-se ao homem e tê-lo como parceiro no cumprimento do seu plano eterno. Como Deus realiza a obra com o homem? Por meio de sua palavra. Por esse motivo temos a palavra divina falada por intermédio dos seus servos, os profetas do Antigo Testamento e os apóstolos e profetas do Novo Testamento. Suas palavras escritas compõem a Bíblia Sagrada. Todo o registro bíblico foi iniciativa do próprio Senhor. Ele mesmo determinou aos profetas e apóstolos o registro em livros das profecias recebidas dele. As profecias e os profetas. A questão das profecias é muito relevante. Deus não fala a sua palavra ao vento, não desperdiça seu falar, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Isaías 55, versículos 10 e 11. A palavra que sai da boca de Deus tem uma obra para realizar. Não pode voltar para ele vazia. Mas onde está a boca de Deus? Na prática está em seus profetas. O profeta Isaías é um exemplo disso. Ele foi usado como porta-voz para expressar o conteúdo dos versículos acima. Ele profetizou a respeito da intenção de Deus ao enviar a palavra. O que é profetizar? No conceito mais comum, profetizar é predizer algo que vai acontecer, apresentar coisas futuras. Sim, profetizar transmite a ideia de predição, mas não se limita a isso. Profetizar, tanto no hebraico como no grego, tem a conotação principal de falar por alguém. Nesse caso, falar por Deus. Grande parte do conteúdo dos livros proféticos no Antigo Testamento traz as repreensões e advertências de Deus, seus pensamentos, sentimentos, palavras de consolo e encorajamento. O profeta é o porta-voz de Deus, restrito às mensagens de Deus. Não fala suas próprias palavras, suas próprias ideias. O Senhor disse a Moisés: vai, pois agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar.
Êxodo 4:12. Na experiência do profeta Jeremias, vemos que ele tentou se desviar do chamado do Senhor para profetizar e teve o seguinte diálogo com Deus: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Jeremias 1, versículos 6 e 7. Um profeta é um canal de Deus para transmitir o que está em seu coração. É alguém designado para falar às pessoas o que Deus quer. Por meio dos profetas, o Senhor espera conduzir seu povo. Atender à palavra profética. No segundo livro das Crônicas, temos uma situação muito interessante. Na época de Josafá, rei de Judá, os filhos de Moabe e de Amon, junto com alguns dos menanitas, aliás, dos meunitas, vieram em grande multidão para guerrear contra Josafá e seu povo. O rei teve muito medo e buscou o Senhor, e todo o povo de Judá se reuniu para buscar o socorro do Senhor. Era muito evidente a vantagem que o inimigo tinha sobre Judá, mas pela oração e busca ao Senhor, foi enviado o Espírito do Senhor sobre um levita dos filhos de Asaf, que profetizou: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. 2 Crônicas 15. A mensagem do Senhor prosseguiu, dizendo que o povo deveria ir ao encontro do inimigo, mas não para pelejar, e sim para tomar posição e ficar parado. Dessa maneira, iriam presenciar o grande livramento da parte de Deus. Não deviam temer nem ficar assustados, apenas obedecer e crer na palavra do Senhor. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Versículo 20. O povo só precisou cantar e louvar ao Senhor, e Deus destruiu os exércitos inimigos. Essa passagem nos dá um quadro muito rico com relação à palavra profética. O que o povo precisava, aparentemente, era de poderio militar maior, mais imponente. Porém, que Deus lhes enviou uma palavra profética. O Espírito do Senhor encontrou um canal no meio dos homens para transmitir suas orientações. Aleluia! É interessante notar que em determinado momento Josafá orou da seguinte maneira: Por que em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós? E não sabemos nós o que fazer, porém nossos olhos estão postos em ti. Versículo 12, a parte B. Não saber o que fazer é grande oportunidade para receber a direção do Senhor. É um momento favorável para Deus falar e ser ouvido. Aconteceu naquele episódio e deve acontecer em muitos momentos da vida cristã. Crede nos seus profetas e prosperareis. O cristão necessita crer na palavra que os apóstolos e profetas falam como porta-vozes de Deus. Para haver prosperidade e progresso na vida cristã, é crucial que a palavra de Deus seja recebida sem reserva nos corações. Crer é receber, acolher no íntimo. Daí vemos o exemplo dos Tessalonicenses. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. 1 Tessalonicenses 2, versículo 13. A palavra de Deus só pode operar com eficácia nos que creem nela. Portanto, da mesma maneira que Josafá e o povo buscaram o Senhor com fervor para receber sua instrução, hoje a igreja deve orar para que ele levante seus canais, os profetas, para anunciar sua palavra ao povo
neotestamentário. Paulo, o apóstolo, roga à igreja em Tessalônica: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. 2 Tessalonicenses 3, versículo 1. As Escrituras Sagradas são a palavra de Deus. No entanto, precisa ser aplicada à situação atual. Daí a necessidade dos ministros da nova aliança, ministros do Espírito, que têm a função de escrever a palavra nas tábuas de carne, ou seja, nos corações dos homens. 2 Coríntios 3, versículo 3 e versículo 6. Fiel à palavra do Senhor. Para ser usado pelo Senhor, é indispensável que o profeta seja fiel à palavra fundamental. Qualquer mensagem sem sólido embasamento bíblico não tem valor profético. Com relação ao falar de Deus, não há nada para inventar. Inventar não é função de um ministro da palavra. Deus não permite ao homem criar outras palavras de Deus, mas Deus concede que o profeta receba a luz do Espírito e obtenha a revelação dos mistérios ocultos na Bíblia. Colossenses 1, 25 e 26. Isso não significa abrir portas a interpretações criativas. As interpretações também devem seguir seus princípios. Mas podemos citar o exemplo do que aconteceu com Martinho Lutero no século XVI. Naquela era de densas trevas, a verdade sobre a justificação pela fé estava oculta. O próprio Lutero vivia debaixo de opressão pela incerteza de sua justificação diante de Deus. Todavia, em determinado momento, o Senhor trouxe à luz a leitura que fazia das Sagradas Escrituras e a verdade sobre a justificação pela fé foi-lhe revelada. Romanos 1,17, Romanos 5, de 1 a 2. Essa revelação trouxe libertação para Lutero e para todos os que receberam essa palavra. O ministério da palavra no Novo Testamento está fundamentado no falar de Deus do Antigo Testamento. Assim como o Novo Testamento não pode existir sem o Antigo, ninguém pode receber uma palavra de Deus que vá além da Bíblia. Vemos um padrão aqui. Os profetas recebem o que foi transmitido pelos que vieram antes deles. O apóstolo Pedro escreveu o seguinte: saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, 20 e 21. Ou seja, se a mensagem está na categoria de profecia, se é o falar divino, não pode ser algo de interpretação pessoal. Isso diz respeito às Escrituras, como menciona Pedro, mas também ao ministério dos profetas hoje. Portanto, a genuína palavra profética deve ser levada em alta conta pelos cristãos. Ela deve estar presente e brilhando para conduzir o povo de Deus ao destino. Tomando a figura do Antigo Testamento, é como a direção dada ao povo de Israel em sua travessia pelo deserto. Quando a nuvem que cobria o tabernáculo se levantava, os filhos de Israel caminhavam. Se a nuvem não se levantava, não caminhavam. De dia a nuvem repousava sobre o tabernáculo, de noite havia fogo nela. Êxodo 40, versículos 34 a 38. Voltado ao que Pedro registrou, podemos ver também: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. 2 Pedro 1, versículo 19. A palavra profética é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Sem a candeia é muito difícil caminhar nas trevas, sem tropeçar ou errar o caminho. Precisamos em todo o tempo da palavra profética para dar direção e segurança para alcançar o destino, o dia claro. Ao ouvir o falar dos profetas de Deus, devemos ver a candeia brilhando e aplicar as palavras em nosso viver. Reforçando, em sua economia seu plano eterno, Deus usa seus canais, os ministros da palavra, para revelar o que está no seu coração. Após
Aliás, Amós 3, versículo 7, transmite essa ideia. Com certeza, Adonai, o Senhor soberano, não realizará nada sobre a terra sem primeiro revelar os seus desígnios aos seus servos escolhidos, os profetas. De certa forma, tudo já está escrito e nada deve ser acrescentado ou inventado, mas pode ser descoberto, revelado. Por isso há necessidade de pessoas que estejam em comunhão íntima com Deus para receber revelações e palavras de orientação aos homens. O Senhor tem uma palavra certa para cada momento, seja em questões de verdade ou de prática no viver cristão, como também no rumo que sua obra deve tomar. Há vários exemplos na história da igreja de irmãos usados para Deus, por Deus, para trazer à tona verdades e práticas antes ocultas ou abandonadas pela maioria dos cristãos. Devemos agradecer ao Senhor por tudo que foi entregue à igreja por intermédio desses vasos: a justificação pela fé, o batismo adequado, a segurança e a certeza da salvação, a base da igreja, negar a vida da alma, a economia de Deus, o invocar o nome do Senhor e muitas outras verdades, práticas e revelações. Graças ao Senhor, todos esses itens trazidos à luz pelo Espírito Santo não são conflitantes, mas cumulativos, e a igreja tem sido progressivamente edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas ao longo das eras. Efésios 2, versículo 20. A fidelidade à palavra de Deus é determinante na vida dos que desejam cooperar no cumprimento do propósito do Senhor. Primeiro, os que são levantados para dispensar os mistérios de Deus devem ser fiéis, como diz 1 Coríntios 4, 1, 2. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Segundo, os que recebem as palavras proféticas devem ser fiéis em observar o falar de Deus. Não desprezeis as profecias. 1 Tessalonicenses 5:20. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse 1, versículo 3. Devemos perceber que Deus tem grande interesse em que os cristãos tenham direção, uma luz brilhando por meio da palavra. Ele nos dispensa a sua palavra por meio da Bíblia e dos que têm encargo especial de ministrar uma palavra atual para ser aplicada ao momento em que nos encontramos. A Igreja do Senhor sempre foi fiel, aliás, sempre foi ajudada a avançar por meio dos apóstolos e profetas. Muitas mensagens foram produzidas a partir dos registros bíblicos e das experiências espirituais dos que Deus levantou. Certamente, o Senhor tem seus instrumentos, homens instruídos e preparados para essa obra tremenda. 2 Timóteo 3,17. Estejamos, pois, atentos para discernir e receber as profecias de Deus para os nossos dias. Amém. Louvado seja o Senhor.